Atenção, ocorreu aquilo que a gente esperava. Supremo Tribunal Federal forma maioria para referendar a decisão monocrática de Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas impositivas de dinheiro, emendas para alguns parlamentares, e restringiu o repasse das emendas PIX. Essa decisão do ministro, não é, Isabel Mega, prevê que exista mais transparência, mais rastreabilidade em cima do dinheiro público. E agora 6-0, então, é isso? 6-0, Elisa. Temos maioria formada a partir do voto que acaba de ser depositado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Dias Toffoli. Assim como fez André Mendonça, ele também depositou uma certa linha de justificativa, né? Nem todos os ministros depositam esse voto, né, detalhado, mas ele fez o mesmo que já tinha feito André Mendonça, trazendo algumas justificativas para que acompanhasse o ministro Flávio Dino. Elisa, na prática, isso significa que o Congresso Nacional vai ter que se virar para conseguir dar transparência, para conseguir produzir mecanismos de rastreabilidade para que possa voltar com a execução dessas emendas, né? Esse voto, ele se repete em 3 ações que estão sendo analisadas em simultâneo pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. A gente tem 2 ações tratando das emendas PIX, que são aquelas transferências imediatas que um parlamentar faz, por exemplo, para uma prefeitura, e a gente tem uma terceira ação sendo analisada que trata do orçamento impositivo, das emendas impositivas, ou seja, aquelas que o governo tem obrigação de executar. Então, fica tudo paralisado até que, de fato, o Congresso possa dar essa resposta de dizer ao Supremo Tribunal Federal como que vai trazer mais transparência, qual vai ser o endereço dessas destinações dessas emendas, como é que isso tudo vai se dar. A gente está falando de gasto público, então o argumento principal do ministro Flávio Dino, que neste momento é atendido pela maioria da Suprema Corte, é para que você possa ter mecanismos de rastreabilidade do emprego desse dinheiro nos municípios brasileiros. É basicamente isso do que trata essa decisão, viu, Elisa? Os outros ministros ainda podem depositar o voto deles. A gente tem esse julgamento aberto em plenário até às 11 horas mais 59 minutos da noite de hoje, então o julgamento não ainda terminou, mas a gente tem de fato a maioria sendo formada, acompanhando o ministro Flávio Dino e representando de certa forma uma derrota para o Congresso Nacional. Ainda ontem o Congresso apresentou um recurso à Suprema Corte via a presidência do Supremo Tribunal Federal para tentar reverter as decisões de Flávio Dino, e esse recurso foi negado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, justamente, Elisa, porque a gente tinha já programado o andamento dessa análise no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, dessas 3 ações. Uma análise do pleno agora, os 11 ministros votando a respeito do que o ministro Flávio Dino já tinha decidido. Tem um enrosco ali de pano de fundo, né, entre os poderes em relação a essa situação, e muito incômodo dos parlamentares, que afirmam inclusive que há ali um certo grau de atrito com as suas bases, as bases estariam revoltadas porque esse dinheiro deixa, né, de ter ali uma programação de chegar a essas bases. Estamos em ano de eleição municipal, então tudo isso entra nesse contexto, Elisa. E o Congresso Nacional até aqui tem sido bastante reativo, tanto é que convocou, por exemplo, a Comissão Mista de Orçamento nesta semana para barrar um aumento no orçamento do Judiciário, como um recado simbólico, ainda que por força de medida provisória, que foi o que eles votaram, esse crédito já é liberado automaticamente. Mas é para dar esse recado para o Supremo Tribunal Federal de, olha, a gente também tem as nossas artimanhas do lado de cá. Mas agora o Supremo, com essa decisão, faz com que o Congresso Nacional, de fato, tenha que dar uma resposta sobre como que vai fazer para dar rastreabilidade, né? Uma das opções que são colocadas é fazer ali um acompanhamento do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, que são órgãos de fiscalização e controle. As emendas PIX são um ponto bastante sensível, porque são emendas de transferência direta e que são usadas ali sem algum critério, né, Elisa? Você tem, por exemplo, a transferência de
dessas verbas para uma prefeitura que vai lá, a partir desse dinheiro, compra um equipamento de saúde, mas ali o hospital do lado precisa muito mais. Então você não tem esse tipo de critério, é isso que os técnicos envolvidos nesse assunto explicam para a gente, e é por isso que quando a gente fala de gasto público, é preciso que você tenha rastreabilidade, né? Que você tenha uma previsibilidade, que você pense de uma maneira mais transparente e clara, né, em relação à distribuição dessas verbas Brasil afora. Elisa, o julgamento continua então. Até aqui temos os votos, né, de André Mendonça, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Edson Fachin, o ministro Dias Toffoli também e, por último, o ministro Flávio Dino, que foi o primeiro a depositar o voto por ser o relator dessa matéria. Os outros ministros ainda devem depositar os votos ao longo do dia de hoje.